pessoal, meu nome é Nara Lilian, esse é o meu esposo, Fernando, e hoje a gente vai estar aqui para estar contando um pouquinho mais da minha história e do que aconteceu com a gente, na verdade com a nossa família, porque não deixa de envolver todo mundo o que aconteceu. E a primeira pergunta para ele foi: como que tu percebeu que eu não estava bem? No princípio, ela dava aula, né? Então, ela ficava só no quarto o tempo todo. Com essa pandemia, principalmente, ela entrou num quadro como se diz, mais delicado. Por quê? Ela tinha 33 aulas, sendo assim, então, somavam 60 horas semanais. E com a pandemia isso dobrou, porque partiu para aula online, então As crianças em casa, as né? crianças em casa, que não tinha creche, e eu trabalhando fora, E sem sem babá, babá, e quando achava uma não dava não dava certo. certo, elas não cuidavam, não davam comida. Então, tudo foi acumulando para ela, como ela ficou mais em casa com as crianças. Então, aí quando eu chegava em casa ela já queria dormir, ou, na realidade nem conseguia, né? Porque a gente tinha que ficar até 2 horas da manhã para botar as coisas dela de aula em dia. Então nesse princípio ela já começou a apresentar um quadro mais delicado da depressão. E com o passar da foi metade do ano, Depois mais de um, pegar o atestado, daí, foi né? metade do ano, eu percebi que ela não estava bem mesmo, que não teria mais condições de ela estar dando aula. Eu marquei uma psicóloga para Uma ela, psiquiatra. psiquiatra, desculpa. Levei ela e a partir daquele momento ela já identificou que não teria condições de ela estar trabalhando devido ao acúmulo E tu também chegava em casa, tava chorando já, sempre né? chorando. Na realidade, ela não mostrava muito, ela ia pro quarto trabalhar e chorava, na realidade. Tentava esconder, né? Pra É, ninguém perceber como eu no estava. começo era. E devido a isso, eu tive que intervir nessa questão para ela não piorar e não chegar a um ponto que não tivesse mais volta, né? E daí a gente marcou a psiquiatra. Isso. Daí tu foi junto comigo, né? Fui, acompanhei quase todas as consultas, não consigo em todas porque eu trabalho fora, então, Daí devido ao não. emprego, eu não consigo estar associando todos os horários para ir com ela. Mas a maioria das consultas eu vou junto, tento auxiliar um pouco até ela falar o que que ela está sentindo, porque às vezes é complicado ela mesma estar falando o que está acontecendo, Tá percebendo, às vezes eu nem né? percebo, né? O que eu tô fazendo agora, eu tô anotando tudo num caderninho pra estar percebendo que como eu tô todo dia, né? Mas tem coisa que, tipo, meu marido é que percebe, que eu nem percebo o que eu faço, né? Tipo, na questão de estar irritada, né? No começo ali, né? Bastante, era. Tava bem irritada, tava nervosa, porque daí não conseguia fazer as coisas, não conseguia dar conta de tudo. Então, eu sempre estava estressada, não queria falar com ninguém, né? Não, nem sair de casa, nada. Chegou no ponto que era só dentro de casa, deitada, não queria fazer mais nada mesmo. Depois que eu tirei testado, daí o meu marido saía com as crianças para eu ficar um tempo sozinha, porque o que eu queria era ficar sozinha, né? Ficar deitada na cama e ficar sozinha, porque daí a gente foi na psiquiatra, daí ela deu 90 dias, né? 90 dias de Daí a escola ainda mandou coisa para casa que para para estar fazer. fazendo. Daí que eu fiquei também ruim também, só que a psiquiatra falou para mim não fazer e devolver tudo, né? Nem vou falar muito nisso que não é legal, mas ela falou para mim não fazer, porque eu também não tinha condições de fazer, não tinha nenhuma condição, eu tava no meu Tava limite no assim, limite, não tinha como fazer. Então, não ia ser 15 dias que ia resolver, porque eu estava realmente bem ruim. Depois eu, né? Depois Sim. aí, a hora que deu o atestado, parecia que ia melhorar, né? A hora que eu comecei a tomar o remédio, mas aí parece que daí que se evidenciou, porque daí eu comecei a chorar mais, querer só ficar no quarto, né? Porque daí eu não Uhum. tinha o trabalho para dizer, vou ficar trabalhando. Então eu ficava no quarto do mesmo jeito, não queria ficar
com ninguém, nem com as crianças, na verdade, né? Então, quando meu marido chegava, era um alívio. Eu, ó, toma conta e tu faz isso, né? Tu que Sim, dava banho nas crianças, fazia comida, que eu já não fazia mais também. dava um E apoio, né? como foi pra ti, então? Tipo, dar esse apoio? Foi difícil? Foi fácil? Como é que tá sendo? Na realidade, nada é fácil, né? Hoje a gente já tem já tá como tá mais tranquilo, já tem um ritmo, tá mais tranquilo, mas no início foi bem complicado. Eu chegava em casa cansado também do trabalho, tinha que dar conta das crianças, fazer almoço, dar janta para as crianças, fazer eles dormirem. Mas agora, como ela já está um pouco melhor, algumas coisas algumas não, quase todas já voltou a fazer. Não está 100% ainda, tá Não tô entrando, fazendo tudo, é, né? tá, De manhã ainda tá fazendo o possível, na realidade, né? tô fazendo o que eu posso É, dentro do meu quadro, né? dentro do teu quadro, dentro do limite que pode. Então, não pode nada exagerar também, porque senão pode ter uma recaída. Não é tão Não é de um dia para o de um dia outro para o que outro, eu é um vou acordar tratamento boa. bem prolongado, então, a gente está enfrentando isso com muita dedicação. Não Muita podemos, paciência tua, né? paciência, pouquinho, E tipo, também a gente teve uma época que tu tirou férias, né? sim. Porque eu tava tomando medicação direto, Eu né? fui Pra obrigado, dormir. na realidade, a tirar férias para estar cuidando dela, para poder controlar o remédio. E nesse período controlei tudo certinho, depois tive que voltar a trabalhar, ela começou a tomar medicamento de novo em excesso, aonde ocorreu a internação dela, que ficou para fazer um tratamento mais Intens... intensivo para não acontecer nada, né? E chegou ao extremo mesmo, né? Bem no extremo. Meu marido percebeu que eu tava tomando a mais, né? Aí eu que solicitei também para psicóloga, para psiquiatra, na realidade, fazer um encaminhamento para internação, porque não tinha mais condições de ela ficar sozinha em casa com as crianças também. Nem era tanto questão das crianças não é como se diz, não Também tinha mais condições de ela estar cuidando das crianças, porque não, com eu os não tinha, remédios, com eu os não tinha remédios, condições nem de cuidar de mim. né, Como é que eu ia cuidar, né, das crianças? Era perigoso para mim, perigoso era para as perigoso crianças, para as crianças, porque eu não estava nem cuidando de mim. O que eu estava pensando não era nada favorável nem para mim, né? E aí, como é que eu ia ficar com as crianças em casa? Então, se tornou é, perigoso, né, para as crianças, porque eu não estava cuidando, né? Então, ficar perto das crianças estava fazendo mal para as crianças também. E a gente acabou, aí a psiquiatra, na verdade, que falou, né? Que não ia mais atender, né? daí ela disse, se não tivesse uma internação, não ia mais atender também, né? Não ia mais querer acompanhar o caso, porque senão a responsabilidade seria dela, Do que viesse a do acontecer, que né? viesse a acontecer, e ela disse, não, eu não quero ser responsável por uma tragédia. Então ela disse, ou interna, que foi onde que eu também já tinha comentado com a minha esposa em fazer essa internação, e a psiquiatra só evidenciou que teria que ser feito mesmo a internação. Que não tinha Não tinha outra opção. opção. Que ela não ia colocar o nome dela em jogo para acontecer, né? Porque não tinha melhora nenhuma, né? Desde que eu comecei, não tinha, o quadro não tinha melhorado, só se agravado cada vez mais. Então, ela percebeu que era um pedido de socorro, né? A psicóloga também. Então, a gente achou mais prudente, né, a internação. Eu demorei a aceitar porque ela já tinha sugerido, né, Várias vezes várias vezes. E até na vez que o que eu Fernando. peguei férias para ver se encaminhava, tivesse um quadro de melhora nesse período para não precisar fazer internação, porque É um desgaste é um para todo desgaste para mundo, todo mundo, com certeza. porque ficar longe das crianças pequenas é complicado.
Então a gente saiu bastante, né? Hum. Só que, tipo, eu não me sentia bem nem saindo. A gente foi, era verão, a gente foi para as praias, né? A gente saiu bastante de casa, a gente quase não ficou em casa, né? Não. Ficamos 2 dias em casa, porque a gente achou que saindo de casa iria melhorar, mas ao mesmo tempo eu ficava dentro, tipo, eu saía um pouquinho, mas aquilo não era bom para mim, eu não me sentia bem. Continuei sentindo ruim, né? E os 15 dias que ele cuidou do meu remédio certinho, só uma ou duas vezes que ele não percebeu, né? Que ele não percebeu e eu. Aí acabei pegando a O- mais, né? Porque, tipo, eu já tava viciada, né? Em tomar remédio. E daí depois teve a internação. E como foi em casa? Sem a minha pessoa em casa e tudo pra o- ti. Em casa foi bem complicado, porque com dois pequenos, eu trabalhando fora. A sorte foi a minha mãe que pôde vir ajudar um pouco nesse período. Foram 28 dias fora de casa, 29. 29 dias na clínica internada. Então, 29 dias não é. Não é Foi, 2 dias, né? Não é um dia. foi bem pesado. As crianças sentiam bastante falta, principalmente o nosso pequenininho no começo. Ele ia dormir todo dia 6 horas. A partir do momento que ela foi internada, ele não queria, ele ficava esperando ela chegar, custava dormir. Aí depois de um tempo ele deu uma acalmada, mas sempre pedindo à mãe, e a gente dizendo, a mamãe já vai voltar, que ela tá no hospital, vai ficar melhor, tentando contornar a situação para ele não ficar tanto com saudade. Pegava alguns vídeos dela, botava para ele assistir para matar um pouquinho da saudade, mas foi bem pesado. A nossa pequena já entende um pouquinho mais, então, Daí ela falava comigo por por telefone, telefone, né? Assim como pra mim, tipo, nos primeiros 15 dias foram piores, para as crianças também foram os piores dias no começo, né? E eu acredito que até o final, porque na verdade os eles 30, sempre esperando de certo que a mãe voltasse, né? E, e a mãe não voltando, né? Mas cuidaram bem, né, deles. Foi difícil, foi, foi. mas a gente segurou essas pontas. E qual foi a tua expectativa quando eu saí da clínica? Tu achou que eu já ia estar totalmente boa? Como foi isso? É, totalmente boa não, mas melhor do que foi com certeza, né? Que eu, é, como se diz, quando foi internada você estava no limite, não tinha mais, estava num quadro bem complicado, então pelo menos um quadro de melhora, sabia que lá na clínica estaria bem amparada, Vigiada? vigiada, teria um acompanhamento diário todo o tempo, então e com esse acompanhamento teria que, pelo menos, ter uma evolução. Então, melhor eu sabia que ia voltar. 100% não. Isso seria impossível, mesmo que ficasse 2, 3 meses lá. Mas quando voltou estava bem melhor. Teve um pouco de recaída, porque lá na clínica a rotina era totalmente diferente, não tinha as crianças, não tinha um monte de coisa. Então, quando voltou para casa, tinha um pouco do serviço de casa para fazer, as crianças para cuidar. Então, é normal ter, acredito que seja, né, normal ter um pouco de recaída, assim, Não recaída, não é mas recaída, tipo, não uma melhora total, né? não que nem quando saiu da clínica, né, tô bem tranquilo aqui, que nem a gente comentava por telefone, que eu conseguia falar com ela só por telefone, não, visita era proibido. Então, quando eu conversava com ela, tô tranquila, tô bem melhor. Aí, quando voltou, querendo ou não, o choque de realidade da clínica com o da casa é totalmente diferente. Então, teve uma perca da evolução, né, na realidade, da melhora. Mas agora eu acredito que tá um pouquinho mais encaminhado, tá, claro,
vai demorar bastante ainda para estar uns 100% aí, 90% na realidade, porque o 100% eu acho que não volta mais. Mas assim, isso que ele tá falando é real, né? Tipo, não é pensar que eu voltei já curada, né? Que, tipo, eu ainda não vou em muitos lugares, né? A gente ainda a gente sabe disso, mas, tipo assim, eu já consigo ficar com as crianças, já consigo fazer alguns afazeres de casa, levantar de manhã ainda tá difícil, né? De manhã é o que pega mais, e no finalzinho da tarde, assim, são os dois momentos mais difíceis ainda, mas a gente juntos, né, unidos, a gente vai, A gente chega lá. a gente chega no 100%, ou no 90%, né? Mas, tipo, o meu marido tem sido bastante companheiro, tem entendido, compreendido bastante, tipo, quando eu tô irritada, eu digo, deixa pra lá, ele entende que a irritabilidade faz parte, que tipo, o que mais que eu tenho? Uma coisa importante que eu não faço mais é ficar o tempo inteiro no quarto, né? Deitada, porque antes eu ficava, tipo, o tempo Só inteiro. deitada. Então, isso Nos foi uma das últimos. evoluções. Tem fazendo caminhada para dar uma aliviada no estresse. Não penteava mais o Ali. cabelo, né? Não queria mais se arrumar, né? Não queria mais me arrumar, não queria fazer mais nada, né? Nos últimos tempos ali, que eu já tava de atestado e tava em casa, assim, sem trabalhar, mas eu ainda estava cada vez piorando mais ainda, né? O quadro. E daí foi onde ocorreu a internação. Eu saí da internação, como diz ele, com uma certa melhora forte, né? Mas ainda os gatilhos aqui fora eu tenho que saber lidar, enfrentar, entender quais são os gatilhos, o que me desestabiliza, né? Saber o que me desestabiliza para entender como eu vou estabilizar. Mas como disse a psiquiatra, só falta tu montar agora o quebra-cabeça, mas tu já entendeu o quebra-cabeça, agora só falta botar as Encaixar peças as no pecinhas. lugares que tudo vai ficar bem, que eu vou chegar e vou conseguir, né, ter o equilíbrio que eu tanto almejo e que a gente espera, né, Nós esperamos. para nossa família, mas a nossa família tá unida, todo mundo engajado na melhora, então isso ajuda bastante. Então, eu espero que vocês curtam o vídeo, que vocês tenham gostado, que vocês continuem nos acompanhando, nos dando força também, né? Isso mesmo. Tchau! Tchau, pessoal.